Boa tarde a todos e a todas, caros seguidores. Eu hoje venho aqui ao meu canal para vos falar de um assunto que me tem preocupado cientificamente, tecnicamente, eh, na questão da intervenção psicológica e psicanalítica, que é aquela onde eu me inscrevo, que diz respeito às psicoses. Antes de mais, antes de falar sobre as psicoses, importa situar estas estruturas clínicas ou esta estrutura clínica no âmbito de estruturas clínicas mais vastas, onde temos a neurose e a perversão, e para alguns autores ainda uma quarta estrutura, que é a estrutura autística, referente ao autismo. Bom, quanto às psicoses, elas diferenciam-se das outras estruturas, sobretudo pela diminuição, pelo declínio da chamada função paterna e de um significante que, em psicanálise lacaniana, nós chamamos de significante nome do pai. O nome do pai é aquilo que vai introduzir o sujeito na ordem simbólica, inscrevendo no não. O nome do pai, le nom du père, é mesmo em terminologia lacaniana e feitos alguns trocadilhos de linguagem, le nom du père. Le nom du père e le nom du père. Le nom du père é precisamente o não do pai. O nome do pai e o não do pai. Portanto, ao fim e ao cabo, este significante a que nós chamamos o nome do pai vai introduzir a castração. O não vai cindir o sujeito da possibilidade de se fundar ou de se fusionar com a função materna. Porque é que isto levanta algumas questões? Na obra de Jacques Lacan, nós temos assim dois grandes momentos do estudo das psicoses, e refiro-me aos seus seminários. O primeiro seminário dos anos 50, de meados dos anos 50, particularmente 55 e 56, se não estou em erro, deixem-me consultar aqui nas minhas cábulas, exatamente, 55 e 56, temos o seminário das psicoses, onde Jacques Lacan deu este seminário no hospital onde ele era residente de psiquiatria. E aqui Lacan refere sobretudo às psicoses desencadeadas, onde se verificam os fenómenos elementares, as estruturas delirantes e todos os fenómenos que nós conhecemos da parte da psiquiatria. Qual seria então a função do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra perante este tipo de formações psíquicas? Contrariamente às neuroses, em que o objetivo seria interpretar, seria desconstruir, seria reconstruir, Lacan achava, não era ele que achava, ele retoma o termo que já era aplicado pelo seu mestre, que ele classifica seu mestre, o Gatien de Clerambault, a possibilidade de nós secretariarmos o alienado. Isto é, secretariar o alienado é permitir que a estrutura delirante apareça e seja validada no espaço da consulta psicológica, porque, segundo Lacan e segundo a abordagem psicanalítica, o delírio é uma tentativa, ainda que falhada, do psicótico tentar chegar à ordem simbólica. Isto é particularmente importante na clínica, porque no caso da psicologia clínica, muitos dos nossos pacientes acabam por encontrar um grande bloqueio quando falam dos seus delírios, nomeadamente desconsiderando-os, nomeadamente criminalizando-os em alguns casos, não validando as estruturas delirantes. Isto tem um efeito muito negativo para os sujeitos que têm este tipo de funcionamento. Pois não é mais do que uma tentativa que estes sujeitos têm de se inscrever na ordem simbólica e, portanto, a terapia deve validar esta estrutura delirante e encontrar alguns limites, evidentemente, para a mesma. Mas, ao fim e ao cabo, validar é uma ferramenta clínica importante. O segundo momento, onde Jacques Lacan trabalha as psicoses, é no seu final de ensino, nos anos 70, 75, 76, particularmente no seminário de 1975, o seminário 23, chamado O Sintoma, com TH, Sintoma. Ele retoma as psicoses, mas agora com uma outra roupagem, digamos assim. Ele está preocupado em perceber como é que na psicose há um tipo de inudamento particular que leva a que o sujeito nunca surte. E dá o caso aqui do escritor irlandês James Joyce. Ele pega em James Joyce para dizer que se Joyce não foi um psicótico desencadeado, ou seja, se não teve uma psicose que desencadeou em fenómenos elementares,
foi porque Joyce foi capaz de fazer algo com os seus sintomas, nomeadamente escrever. Portanto, ele acabava por sublimar a linguagem psicanalítica muito da sua desordenação simbólica a partir da escrita. Isto dava-lhe um lugar. Daí a frase, eu sou James Joyce. Eu sou James Joyce era uma forma do sujeito encontrar aqui algum grampo, algum agrafe para uma estrutura que se tende, diria, para desarticular. Isto também, esta nova reformulação das psicoses na teoria lacaniana vai muito ao encontro daquilo que também neste campo se chama de psicoses ordinárias, ou no caso da psiquiatria, eu penso que pode tomar equivalentes com o transtorno borderline, em que de certa forma são estruturas que não são neuroses, não são psicoses, ou melhor, as psicoses ordinárias são psicoses, elas têm algo de diferente das psicoses ditas clássicas, porque elas, em primeiro lugar, do ponto de vista clínico, há uma grande dificuldade no seu diagnóstico, e em segundo lugar, o próprio paciente tem algumas dificuldades em encontrar-se com a função simbólica, ainda que não delire, ainda que não tenha os chamados fenómenos elementares. Importa também situar a segunda abordagem lacaniana às psicoses num quadro, num clima intelectual francês, dominado por uma crítica acérrima à psicanálise, nomeadamente feita em 1972 por dois autores, Félix Guattari e Gilles Deleuze, e o seu anti-édipo Esquizofrenia e Capitalismo. Isto é uma obra publicada em 1972, onde os dois autores fazem uma crítica acérrima à psicanálise, particularmente à psicanálise lacaniana, e Jacques Lacan, ao ler esta crítica, acaba por reformular a sua teoria, colocando-a mais diluída perante as críticas que foram sendo feitas. Esta segunda clínica é também chamada clínica nodal, ou clínica dos nós, que eu já falei aqui em alguns vídeos. É a possibilidade de nós abordarmos o sujeito não por uma perspectiva estrutural, como eu dizia há pouco, da não inscrição do significante no nome do pai, mas vê-lo, abordá-lo e intervir segundo uma lógica nodal de nós, de figuras geométricas, de diferentes posicionamentos do sujeito perante o contínuo da existência. Isto inscreve-se naquilo que na psicanálise lacaniana se chama a topologia. A topologia é um ramo da matemática que Jacques Lacan recorre porque ele achava, e isto é muito importante, que havia coisas que os sujeitos não conseguiam exprimir em palavras e que era mais fácil para eles sintetizarem a partir de construções de formas geométricas, de vários recursos visuais. E, portanto, há aqui uma abordagem nodal, uma abordagem topológica perante as psicoses e uma grande inovação que se introduz no campo clínico. Em todo caso, quer sejam nas psicoses desencadeadas, quer nas psicoses desencadeadas e não desencadeadas, o que é fundamental é aquilo que Lacan chamava de não recuar diante da psicose. Há uma função analítica muito importante nas psicoses, o estar presente, a escuta analítica é muito importante, até eventualmente criticando aquilo que o próprio Freud postulava, inclusivamente, isso está escrito no seminário 3 das psicoses, a primeira parte, há uma longa dissertação de Lacan sobre isso, e que o Freud desaconselhava a técnica analítica os casos de psicose. Bom, o que é facto é que o próprio Freud, vá-se lá saber porquê, escreveu, nunca atendeu, nunca escreveu sobre psicose, sobre o trabalho dele com psicóticos, mas escreveu o caso do presidente Schreber, que era um psicótico, lendo os diários do próprio presidente Schreber e fazendo algumas considerações sobre isso e dizendo, nesta sua apresentação do caso de Schreber, que o que ele iria dizer sobre este caso que não levasse a que as pessoas não lessem diretamente a obra de Schreber. Portanto, aqui está Freud, mais uma vez, numa grande contradição. Se por um lado diz que não faz sentido intervir com psicóticos, por outro lado, aconselha a leitura da mesma e fala da importância que isto tem para a psicanálise. Penso que Jacques Lacan deu aqui um importante contributo para a releitura das psicoses a partir de Freud e que depois outros autores, nomeadamente Jacques Miller, o genro de Jacques Lacan, deu outro contributo com o termo psicoses ordinárias. Podem encontrar
estas designações todas na internet, em revistas da especialidade, em vários vídeos sobre o assunto, e este é apenas mais um que visa dar algum contributo para a discussão. Tenham todos uma boa tarde e eu brevemente apareço aqui com novos vídeos.